Olá pessoal, Cirilo Cavalli aqui, hoje com mais uma batedeira planetária avaliada, por sinal uma das mais solicitadas nesses últimos 3, 4 meses aí. Finalmente testamos, botamos na bancada, fizemos vários testes diferentes. Esta aqui é a Philco PBP 1200, é um produto que está numa faixa de preço interessante pelo que ele oferece, pela construção do conjunto, custa mais do que as batedeiras planetárias mais simples do mercado, mas ainda está distante dos valores de KitchenAid, Tramontina, Cuisinart. Então, vale vocês verem os principais detalhes da avaliação e conhecer um pouquinho mais desta Philco. Vamos lá? Para aqueles que acompanham a gente já devem ter visto alguma avaliação de batedeiras planetárias da Philco. Eles têm algumas, estão sempre lançando versões novas, mas esta é a primeira que a gente viu com corpo metálico. Por sinal, seguiram o estilo um pouco de KitchenAid, fazendo várias cores diferentes. Esta aqui é a preta, mas também encontra em rosa, amarelo, azul e o clássico vermelho. A única diferença nas cores, na verdade, é só essa peça superior. O resto é tudo igual, todo um bloco de alumínio escovado aqui, muito bem feito por sinal, dá uma cara agradável para o produto e o acabamento é bem bom. Também as peças metálicas que estão aqui são de metal mesmo e é aço inox, combinando com a tigela, que também é de aço inox escovado, e também na base. Tem uma tonalidade diferente do alumínio para o inox, mas assim mesmo, ao meu ver, está bem agradável a combinação dos dois. A única combinação que não agradou na parte metálica é nessa peça da frente, onde você pode encaixar acessórios, que é uma peça cromada plástica. E aí destoou um pouco dos outros metais que estão aqui. Mas assim, gente, é uma questão pessoal, pode ser que tenha muita gente que curta todo esse desenho. Na junção geral das peças, nas qualidades dos materiais, essas são partes que a gente se preocupa mais quando olhando o design e acabamento. Deformação do plástico, deformação do metal. E nesse quesito o conjunto se saiu bem, não tem nenhuma peça que chamou muita atenção em termos de deformação. Por sinal, esse plástico aqui em cima, ele é levemente fosco, bem feito, não tem deformação nenhuma, tem uma leve textura, só questiono se isso aqui vai durar nessa condição, se batendo anéis, alianças assim, não vai riscar com o tempo e aos poucos ir ficando lustroso. É uma questão de tempo para ver. No que a gente já fez aqui, não apareceu nenhum sinal de dano. Claro que quando você bate na hora, ele risca, assim que você vai passando a mão, ele volta ao normal. Então, para aqueles que já têm o produto há mais tempo, comentem aqui embaixo, até para ajudar aqueles que estão curiosos para saber sobre este material. Na frente, como eu disse, plástico cromado, mas o acabamento também de encontro é bom. Tem uma rosca aqui para soltar, e aí sim é uma peça metálica aqui. Abre com facilidade, a estrutura interna é metálica também, só toda essa peça aqui é plástica. Perde um pouco, mas como não é uma peça que você fica abrindo e fechando toda hora, não imagino que vá danificar tão rapidamente. Aparador também é uma peça plástica transparente, mas de boa qualidade. A gente brincou um pouco com ela, ela tem uma flexibilidade, não quebra. O material é um pouco diferente, não deve ser tritã, mas é um plástico mais resistente do que a maioria dos que a gente já viu por aí. É fácil de colocar e tirar, mas lembrando, sempre que você for levantar a cabeça, tem que tirar, porque senão os batedores podem bater quando levantando a cabeça. Ela vem com uma tigela de inox bem grande, 5,1 litros o total, mas não tem como você usar todo o volume. Ela vem com uma raquete, um gancho e um globo, muito parecido com grande parte das planetárias que tem no mercado. Interessante que o globo da Philco veio com arames mais grossos do que os que eles têm atualmente em todas as outras planetárias. Mas aqui em cima ainda, no encaixe do arame, ainda é uma peça bem simples, plástica. Nos testes que a gente fez não teve nenhum dano nessa área, mas pareceu um pouco sensível pelo tamanho da tigela e pela espessura dos arames. A raquete de alumínio, boa qualidade, também está muito bem feito, um alumínio meio polido, só que ela é um pouco pequena para o tamanho da tigela. Não acompanha a curvatura aqui e acabou impactando um pouco nos resultados também. O gancho, por outro lado, é bem robusto, tem uma espessura na haste
maior do que a maioria que eu já vi até agora, mas agora o aparador é um tamanho médio, poderia ser de repente um pouco maior, para evitar de massa subir até o eixo. A tigela em si agradou bastante, não só pelo material utilizado, esse inox escovado, mas também por essa alça vertical, que facilita muito travar o conjunto aqui e também servir quando carregando. Que tigelas desse tamanho, 5 litros, fica difícil se não tiver alça nenhuma ou até mesmo com aquelas alças laterais. O encaixe da tigela é bem bom, a base inox dá uma interferência melhor para segurar a tigela no corpo e com certeza não vai desgastar com o tempo, que acontece comumente quando é plástico com metal. E também para limpeza, muito melhor, mais fácil de limpar e não vai ficar todos aqueles riscos que ficam no plástico com o tempo. Agora, na estrutura em si, ela pesa bastante, mais 6 quilos, não é que nem uma KitchenAid que pesa quase 10, mas assim mesmo, toda essa estrutura de alumínio traz um peso para ela. Ela tem ventosas aqui, prende bem e também o peso ajuda a manter ela sobre a bancada. Aí você, para levantar a cabeça, tem um botão aqui para levantar. Se você não aperta o conjunto, ela tem uma mola bem forte, então fica duro para apertar, mas você levanta, ela não vai cair para trás, as ventosas seguram bem, e mesmo que não tivesse as ventosas, ela ainda conseguiria ficar muito bem estável. O seletor agradou bastante, ele é super suave, tem uma marcação de 8 posições, mas na verdade é infinito. Se eu mexer um pouquinho, ele já naturalmente vai mexer na velocidade. É um controle eletrônico e tem uma variação muito boa da velocidade mínima para a velocidade máxima. A partida é bem suave mesmo, por sinal a velocidade mínima ficou muito próxima da KitchenAid, 121 rotações mais ou menos, e a velocidade máxima um pouco acima de 400 rotações. Não é muito se comparado com a KitchenAid, que bate mais de 550 rotações por minuto, e também está abaixo da Oster Digital, que fica em torno de 460 rotações. Isso compromete um pouco para trabalhar com massas mais leves, para aerar massas, e apareceu um pouco nos nossos resultados isso. Já vou entrar nesses detalhes, deixa eu só ligar ela para vocês verem. Por sinal, esse é um ponto que decepcionou. Olha o tamanho do cabo, tem só 74 centímetros, então tem que estar próximo de uma tomada ou ter uma extensão por perto, o que não me agrada muito. Agora estou com ela ligada. Lembrando, gente, é importante também ter aterramento. Todo o conjunto aqui é metálico, tem fuga de tensão. Não é tanto quanto na KitchenAid. Para aqueles que não viram a avaliação da KitchenAid, a gente ia comentar um pouco sobre isso. Como tudo aqui é metálico, quando você encaixa a tigela também vai ter fuga. Então, aterrem, gente. É melhor para a segurança do produto, para a vida útil do teu produto e para a tua segurança também. Estou com ele ligado e aqui eu já estava na velocidade 8, ela erguida não vai ligar e mesmo que eu baixe, por segurança ela também não vai ligar. Então eu tenho que levar ela até o 0 e aí partir. Então é bem lento mesmo, deixa eu colocar o batedor até para vocês verem com mais facilidade. Vocês veem como ela está bem próxima aqui, ó. Quase não consigo encaixar. Velocidade mínima. E se eu for direto para a máxima, ela tem uma aceleração em S. Ela não vai super rápido para lá, o que me agrada. Não vai causar nenhum chacoalhão de farinha à toa. E aqui vocês também conseguem escutar um pouco do ruído dela. Ela não é muito barulhenta. Briga aí próximo com a KitchenAid e com a Oster Digital. Ela tem um leve ruído quando a gente está trabalhando em velocidades altas, mas assim mesmo não está dando para ouvir aqui. Não vai ser muito incômodo para a maioria. E tem mais uma seleção que eu não tinha falado ainda, que é importante falar. Ela tem um pulsar aqui. E nesse caso ela burla essa aceleração em S. Ela vai direto e bem rápido lá para cima. Diferente se eu for por aqui, né? É tão suave o seletor que quando eu vou pulsar, se eu voltar, ele acaba ligando de volta. Mas agradou, me agradou mesmo esse seletor, porque ele não só é suave, mas ele é rígido, não é meio solto como a gente viu na Philips Valita.
Tem uma marcação na tigela, que pode ser útil para volume, mas só tem acima de 3 litros, e acima de 3 litros está praticamente no nível dos batedores. Então, não sei exatamente qual que é a utilidade de mostrar o volume, sendo que eu não vou conseguir colocar esse nível dentro da tigela. Agora falando um pouco dos resultados com cada batedor, com as velocidades que ela disponibiliza, com a tigela que ela tem. O fouet agradou bastante os arames, mas ele não acompanha direito as paredes. Ele vai bem até o fundo, por sinal para aqueles que buscam aquele fundo mais abaulado, ela tem esse fundo abaulado, mas por ela não estar acompanhando muito a lateral, você acaba tendo que utilizar a espátula para desprender alguns alimentos que ficam nos cantos. Mas com a velocidade que ela tem, ela conseguiu entregar os resultados, demorou mais do que algumas planetárias, quando fazendo suspiros aí, demorou praticamente 2 minutos para conseguir misturar as claras e depois mais 2 minutos e meio para conseguir dar o ponto do suspiro. Quando utilizando a raquete, o comportamento foi parecido, foi necessário usar a espátula em alguns momentos para descolar os alimentos das paredes, mas assim que descolado e tudo estava em movimento, aí ela entregou muito bem o resultado para fazer bolo. Mas o que impressionou mesmo, que agradou mais dessa planetária, foi para bater pães. A velocidade lenta, a estabilidade do conjunto, o tamanho do gancho, a movimentação dentro da tigela, deu um bom resultado quando fazendo massas pesadas. O que incomodou foi que o gancho fica muito para dentro. E aí, consequentemente, te limita muito do quanto você vai conseguir utilizar da tigela. O máximo que a gente conseguiu fazer aqui foi 1,6 kg mais ou menos de massa, incluindo água e farinha. E se tivesse mais espaço para cima, com certeza seria possível fazer mais. Até porque ela tem potência de sobra para bater muita massa. Ela diz ter 1.200 watts de potência. Gente, você não precisa de toda essa potência para lidar com a quantidade de massa que você vai colocar aqui dentro. O motor é o de menos. A estrutura mecânica normalmente é onde as coisas complicam mais. E nesse conjunto, a estrutura mecânica é muito boa. A gente abriu todo o conjunto, são peças metálicas realmente robustas para lidar com mais massas, com mais peso, com bastante trabalho. Não sei porque no manual eles declararam que só pode deixar ligada por 3 minutos e meio. Com toda essa estrutura que tem, o conjunto aguenta muito mais, pelo menos para as receitas típicas que a gente faz em casa. De repente pode ser que no futuro desenvolva alguns acessórios que exija mais força no eixo. Para os testes que a gente fez aqui, mesmo socando de massa, ela só exigiu perto de 400 watts de potência. Então, muita sobra. Por sinal, nesse encaixe aqui, tem 2 acessórios que eles disponibilizam. Eles até citam no manual. É um ralador e fatiador para saladas, legumes e um moedor de carne. De repente pode ser que façam outros produtos. O encaixe é diferente da KitchenAid, você não vai conseguir colocar acessórios da KitchenAid aqui e também não vai conseguir colocar acessórios da Oster Digital. Infelizmente, não fazem esses negócios intercambiáveis. Seria ótimo, porque até a KitchenAid tem um monte de acessórios já das antigas, daria para utilizar um monte. Algo que chamou atenção, pelo menos esses acessórios, é que eles não custam muito. Você vê os acessórios da KitchenAid, eles custam mais de R$600, e aqui um ralador ou um moedor de carne está beirando aí R$200, R$250 nos dias de hoje. Quando se tratando de limpeza, o conjunto tem vários pontos que agradam, alguns que não agradam. O corpo de metal, esse alumínio não deixa marca de dedos, então fica bem fácil de limpar, só passando um pano úmido e já se resolve. Agora, todas as partes de inox, essas facilmente deixam marca de dedos, incluindo a tigela. Mas como essa tem que ser lavada todo dia mesmo, então não é tão complicado, mas só de manusear já deixa um monte de marcas. Por sinal, um ponto importante que eu não mencionei é o ângulo que essa cabeça pode ser erguida. Ela só sobe 30 graus, isso vai dificultar para aqueles que gostam de trabalhar tirando e colocando a tigela sem necessitar remover os batedores. Aqui é quase impossível isso, vai ter que fazer uma dança para tirar. E em muitos casos, você tem ingredientes aqui, não vai conseguir fazer esse processo. Então, normalmente você vai ter que tirar o batedor para daí remover a tigela. A KitchenAid, por exemplo, levanta mais do que o dobro que isso aqui e aí facilita muito esse processo. Agora, voltando à limpeza, a tigela só tem essa junção aqui, então é prática de limpar,
não tem nenhuma nervura interna ou externa. Aqui embaixo na base, tudo de inox, facilita limpar, como eu já mencionei. E nessa junção, na dobradiça aqui, é um bloco quase inteiro de metal, tem um vão aqui embaixo, mas é pouca coisa. E quando acumula a farinha, ela acaba ficando principalmente nessas frestas. Então com o pano aqui também facilita muito essa limpeza. Tem várias frestas aqui em cima, elas acumulam sujeira. No seletor acumula um pouco, mas é pouco. Um ponto que acumula bastante sujeira e que não deveria é nessa rosca. Ela tem uma borracha e essas junções aqui, elas são praticamente um ímã para coletar a sujeira. E outro ponto, o ventilador dela, ou o exaustor, ou o resfriador do motor, que fica aqui em cima, ele tem um respiro aqui atrás e provavelmente parte do ar passa por aqui, então tem uma sucção interna e aí a gente conseguiu ver muita farinha aqui nessa fresta entre o bloco de cima e o bloco que rotaciona. Isso não agradou porque pode ser que aos poucos vá acumulando nas engrenagens. Quando a gente abriu, não vimos nada nas engrenagens, mas já tinha muito sinal ao redor aqui. Então tem que cuidar, é bom sempre partir ela em velocidades lentas, evitar ao máximo de farinha subir e sempre que puder usar a tampa anti-respingos para minimizar um pouco o espalhamento da farinha em toda a planetária. No geral, gente, um conjunto que agradou pela faixa de preço onde ela se encontra, está conseguindo entregar vários pontos interessantes. Agora, esses dois batedores aqui precisava dar uma evoluída para eles conseguirem entregar. O conjunto tem tudo para conseguir entregar sem você precisar ficar utilizando espátula. Agora, em termos de potência, ela está conseguindo entregar muito bem. A robustez do conjunto e o acabamento do conjunto está bom. A possibilidade de conseguir colocar acessórios também é um ponto extra. O conjunto tem 1 ano de garantia. Para esse tipo de produto, de repente, seria interessante se fosse um pouco mais, mas faz parte. Esse cabo aqui que deixou a desejar, né? Faz parte também. Espero que vocês tenham curtido, gente. Assinem o canal. O que faltou, perguntem aqui embaixo ou acessem a avaliação completa no site. Comparem ela. Lá tem todas as outras avaliações, notas, separadinho para vocês conseguirem comparar melhor entre os outros produtos. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.